Meus irmãos, hoje nós vamos interromper as exposições em Romanos e nesse mês de junho nós vamos meditar em Filemão. Gostaria de convidá-los a abrirem comigo esta epístola paulina. Nós vamos considerar hoje do verso 1 ao verso 7, mas nós vamos ler toda a epístola. Ela é uma pequena carta de 25 versículos. Nós vamos ler toda ela para nós nos contextualizarmos com o que o apóstolo está ensinando aqui e irá nos ensinar também nessa noite. Diz a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Oremos. Ó Senhor, esta é a tua palavra aberta e lida diante de nós. Quão pequenos somos ao ouvir a explanação do Evangelho. Quão necessitados somos
de sermos alcançados pelas verdades eternas da graça. Esta história é cheia de ensinos, Senhor, sobre o Evangelho de Deus, sobre a redenção, sobre a reconciliação em Cristo Jesus, sobre a transformação do coração, sobre a comunhão que comunica a fé frutífera ao outro. Nos ensina sobre igreja, nos ensina sobre nossos relacionamentos como igreja, nos ensina sobre nossa aproximação, nossa adoção como filhos de Deus. Fala conosco, Senhor, essa é a nossa petição, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. As agridoces cadeias da graça. Se eu fosse dar um título a essa série, pequena série de exposições, e também a este sermão, seria esse: as agridoces cadeias da graça. A vida cristã, meus irmãos, possui tons, possui sons, possui gostos e possui toques. Às vezes, não vemos as cores que deveríamos ver por uma espécie de problema daltônico em termos espirituais. Outras vezes, não ouvimos como deveríamos, porque experimentamos um tipo de surdez espiritual. Também não sentimos como deveríamos e não degustamos como deveríamos. Não experimentamos as coisas em termos da vida cristã como deveria ser, simplesmente por causa da presença do pecado no nosso coração, na nossa vida, e que afeta também as nossas sensibilidades espirituais. A carta de Paulo a Filemon é uma rica instrução sobre essa cadeia de sensibilidades espirituais que nós devemos desenvolver. Devemos nos lembrar aqui, no contexto histórico desta carta, que Paulo estava preso, estava em prisão, e como ele mesmo diz no versículo 9, Paulo o Velho. É possível que Paulo já tenha aqui, em média, 60 e poucos anos. Está preso. Alguns irmãos o visitam na prisão e, segundo a informação da própria epístola, Epáfras estava com ele ali. Epáfras era alguém bem conhecido de Filemon, como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que eram cooperadores. Paulo tinha uma equipe de missionários, de pregadores que o acompanhava, de discípulos que tinham recebido instruções de sua boca e agora também de sua pena. O contexto que nós temos aqui ainda diante de nós é que Filemon era um homem estimado por Paulo, era um santo varão de Deus. Filemon não era um ímpio, Filemon não era um crente difícil, Filemon era um homem honrado, um colaborador no evangelho. Paulo chama ele de amado. Esta é a carta mais sensível de Paulo, de todas as outras. Aqui ele expressa muito amor por Filemon. Nem a Timóteo foi assim, nem a Tito foi assim, nem a igreja de Tessalônica, que ele amava muito, foi assim, muito menos a carta escrita à igreja em Éfeso foi assim, tão amorosa, tão afável, tão carinhosa. Paulo tinha um amor e um apego, uma afeição muito grande a Filemon. Filemon era um chefe da casa, tinha escravos. Aquele período era um período em que a escravidão acontecia. E Onésimo, nome do escravo que é mencionado aqui nesta carta, foi alguém que trouxe algum desgosto a Filemon. Estudiosos acreditam, possivelmente por fruto de um roubo. Onésimo foge da casa de Filemon e vai para Roma, e em Roma encontra-se com Paulo. É interessante como os nossos descaminhos sempre são governados pelos caminhos da graça de Deus. Os nossos passos errantes, muitas vezes, são usados por Deus para nos atrair a Ele. Assim foi com Onésimo. Uma ação fruto de um pecado leva o fugitivo ao apóstolo dos gentios para a salvação de Onésimo, que agora não é mais escravo como dantes do pecado, mas escravo de Cristo. Esse era o contexto de Onésimo. Os escravos eram propriedade dos seus senhores, né? Eles pertenciam aos seus senhores.
Então não era impossível que Onésimo fosse um escravo doméstico e que era possível também que ele conseguisse, depois de bons anos de trabalho, a liberdade vinda do seu senhor. Aqui nós precisamos compreender muitas coisas em termos contextuais para nós entendermos o que Paulo está ensinando, o que ele está falando. Quando nós entendemos tudo isso, fica mais clara a mensagem para nós. Os escravos que trabalhavam no campo, por exemplo, viviam melhores do que os camponeses daquela época, camponeses livres, que trabalhavam para arrendatários. Então, um escravo que trabalhava no campo, ele era bem cuidado pelo seu senhor. Quando nós falamos de escravidão no período ou nos períodos bíblicos, seja no Antigo ou no Novo Testamento, nós não podemos cometer o erro de lermos essa escravidão com a escravidão que aconteceu no Novo Mundo, que aconteceu no Brasil, que aconteceu em vários outros lugares. Não era o mesmo tipo de escravidão, nem entre os judeus era assim. Mas os escravos que trabalhavam no campo viviam relativamente bem. Os escravos que trabalhavam nas minas eram os mais sofridos por causa dos perigos que eles sofriam trabalhando naquele lugar, perigo de desabamento, por exemplo, e coisas dessa natureza. Então, esse tipo de escravo estava numa situação maior de risco. Mas nós tínhamos também os escravos domésticos, que viviam na casa dos seus senhores. Muitos deles eram até professores. Isso aconteceu também no período da escravidão no Brasil. Muitos escravos sabiam ler, sabiam escrever e ensinavam. Paulo vai usar uma palavra lá em Gálatas chamada aio, guias. Dessa palavra, também está relacionada a ela a palavra paidagogos, que dá origem à pedagogia, que também significa guia. Então, os pedagogos originais eram escravos. Eles conduziam as crianças. Muitos deles não apenas conduziam a criança para receber ensino, mas ensinavam as crianças. Uma outra curiosidade desse período é que existia um filósofo contemporâneo de Paulo chamado Sêneca. Sêneca, possivelmente, é um nome que você já ouviu falar. Ele estava no contexto do primeiro século e, surpreendentemente, é algo bem curioso. Sêneca escreve a sua 47ª carta a respeito da escravidão e há muitas similaridades entre o que Sêneca diz e o que Paulo diz em Filemão. Alguns estudiosos vão sugerir, talvez uma possível correspondência, talvez Paulo conhecesse Sêneca. Outros vão dizer, não, eu acho que Sêneca leu Filemão. Outros vão dizer, não, eu acho que Paulo leu Sêneca. Mas há muitas similaridades. Então, por exemplo, Sêneca vai dizer, vocês podem ler isso, buscar na internet, vão encontrar facilmente. Sêneca vai dizer que os escravos devem ser tratados humanamente. Não podem ser tratados com crueldade. Eles são seres humanos. É preciso ouvi-los, é preciso saber suas vontades. Eles não podem ser tratados como meros objetos. Paulo está falando aqui algo sobre a escravidão e também há uma semelhança que Sêneca não combate a escravidão, nem Paulo combate a escravidão. Porque aquilo fazia parte do contexto daquela época. Paulo está combatendo aqui outro tipo de escravidão, a escravidão do pecado. Ele não se preocupa aqui com a escravidão social, imediatamente. Esse não era o foco da epístola. O foco da carta era sobre salvação, reconciliação e comunhão. Então a história aqui de Filemão e Onésimo não é meramente uma história de desavença. Não é meramente a história de um funcionário que rouba o patrão. Não é a história de um abandono, simplesmente. Mesmo tendo acontecido tudo isso. A história aqui é a história do Evangelho. Nós vamos perceber que o que está regando toda a epístola de Filemão é o Evangelho. A graça de Deus para pecadores é mostrada aqui, por ângulos diferentes, por ângulos diversos. Por isso essa pequena epístola é tão graciosamente bela. Talvez nós não venhamos a dar a importância devida aos pequenos livros da Bíblia, não é? Difícil a gente dizer assim, ou comentar, mas eu gosto tanto do livro de Obadias. Me sinto tão confortado lendo o livro de Obadias. Ou talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela epístola que Judas escreveu. Ou Filemão. É mais fácil alguém dizer Romanos. É mais fácil alguém dizer Efésios.
É fantástico, Efésios. É mais fácil alguém dizer, primeira epístola de João sobre o amor, é maravilhoso ler aquilo. Ou 1 Coríntios, as aventuras da igreja de Corinto, né? Mas a epístola de Filemão não é tão observada, ou quando é observada apenas do ponto de vista de um perdão a ser dado por alguém que foi ofendido ao seu ofensor. Não é só isso. Não é só isso que compõe a epístola de Filemão. Nós vamos observar aqui, nesse primeiro momento, 3 coisas importantes. Fomos criados em Cristo para a comunhão, que é fruto da graça. No segundo momento, nós vamos pensar aqui sobre a obra da graça que produz amor, fé e comunhão. A comunhão é frisada nessa epístola em muitos momentos. Em terceiro lugar, a agridoce obra da graça por meio de Cristo. Você já provou algo muito azedo? Deve ter provado. Você já provou algo muito doce? Deve ter provado. Você já provou algo agridoce? É um sabor muito interessante, não é? De uma coisa ácida com doçura. Será que a graça de Deus também não se manifesta assim muitas vezes em nós? Na dureza, muitas vezes, do nosso coração, quando não queremos liberar um perdão, por exemplo. Quando nós vamos nos alimentando do rancor e da mágoa e do peso, mas quando finalmente nós resolvemos resolutamente perdoar, nós experimentamos uma libertação agridoce, fruto da obra da graça. Vamos para o versículo 1, e aqui nós vamos começar a observar a manifestação de tudo isso, como Paulo começa a ensinar isso a Filemão. Lembremos que Filemão, ao que tudo nos indica, era um presbítero idoso. Não era um jovem presbítero. Era um homem de caminhada no evangelho, um homem maduro. E parece que Paulo saúda no primeiro e segundo versículo a casa de Filemão, sua esposa e possivelmente seu filho chamado Arquipo. E também, ao que parece, era presbítero ou pastor naquela congregação. Então Paulo começa dizendo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo estava com ele, né? Então ele escreve ao amado Filemão, também nosso colaborador. A irmã Áfia, que acredita-se que era a esposa. E a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Se Arquipo não fosse filho ou parente de Filemão, era também um eminente líder na igreja, para ser mencionado na carta. Era alguém importante no contexto que Filemão estava. E a igreja que está em tua casa. Então, Filemão sediava as reuniões do povo de Deus. A adoração do povo de Deus acontecia na casa de Filemão. Como ele tinha escravos, pressupõe-se que a casa era grande. Ele tinha uma propriedade consideravelmente interessante. Então, Paulo saúda, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nos ocupemos dos primeiros versículos aqui, meus irmãos. Percebe que Paulo saúda Filemão, sua esposa, acredita-se que aqui estava a família de Filemão sendo retratada. Paulo diz que ele é um colaborador, então um líder na igreja, respeitado na igreja, porque há aqui falas de Paulo a respeito de Filemão que são muito interessantes. Observe o versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Este era um homem importante para a igreja. Ele não era só amado de Paulo, ele era amado da igreja. Mas esse homem maduro, santo, líder da igreja, alguém que ensinava a igreja e sediava a igreja na sua casa, estava com o coração pesado por uma atitude ofensiva do escravo.
Isso quer nos dizer, meus irmãos, que mesmo os mais santos dentre nós, mesmo os mais piedosos no nosso meio, podem em algum momento experimentar uma amargura de espírito, podem experimentar um peso de rancor e luta contra a atitude de outro dentro da congregação. Assim também aconteceu em outro lugar nas Escrituras do Novo Testamento, onde Paulo adverte irmãs sobre isso na igreja de Filipos. Nós não somos supercrentes. Você não é supercrente. Os líderes da igreja não são supercrentes. Não espere que os líderes da igreja sejam semideuses gregos. Eles são humanos, homens com emoções, com pesares, com dificuldades, muitas vezes emocionais. Paulo fala várias vezes acerca de suas emoções, dizendo, naquela ocasião, eu desejei morrer, eu não queria mais viver. Em outra ocasião, eu estava sozinho, todos me abandonaram. Ele se queixa, muitas vezes, do comportamento, inclusive, de outros irmãos para com ele, inclusive os opositores da fé, e não apenas esses, mas os mais chegados. Me deixaram sozinho. Ele estava reclamando, né? Ele estava reclamando. Aquele homem tinha muitos filhos na fé, mas muitas vezes esses filhos esqueceram do seu pai. Veja só, Paulo era um prisioneiro de Cristo antes de ser um prisioneiro de César. As cadeias mais importantes do apóstolo eram as cadeias da graça, irmão. Não eram as cadeias físicas da prisão romana. Mesmo estando preso ali, tinha um tal de Timóteo com ele. Mesmo estando preso ali, ele podia dizer ao meu amado amigo Filemão. Essa carta é tão singela, irmãos. E alguém estando preso numa situação tão difícil como Paulo, que já tem experimentado outros cárceres na vida apostólica, você preso, sofrendo, se preocupar em expressar amor por quem está lá fora, é mais fácil simplesmente você dizer assim, você está aí, hein? Ele podia dizer isso a Filemão, né? Rapaz, toma atento na tua vida, Filemão. Tu estás solto, eu estou preso. Olha para mim, eu que tenho que perdoar todo mundo aqui que está fazendo mal a mim. Você está aí solto. Isso é coisa pequena, rapaz. Você não deve se prender a isso, não. Perdoa, rapaz. Estou mandando ele aí. Isso não tem importância diante da minha prisão. Mas tinha. Paulo se preocupava com pessoas. Paulo se preocupava com o relacionamento das pessoas. Paulo não era aquele tipo de pessoa que dizia assim, cada um com o seu problema. Eu já tenho muita coisa na minha cabeça e eu não vou me ocupar do problema de desavença de dois irmãos. Eles que se resolvam. Eles sabem o que eu ensinei. Que eles peguem sua Bíblia e vá ler, né? Vá ler a lei de Moisés, vá ler os profetas. Se fosse no nosso tempo, olha, Filemão, eu vou te mandar o link de uma pregação minha. Aí você escuta aí, porque eu não vou gastar meu hebraico, ou não vou gastar meu grego ou meu latim com você, porque eu já ensinei. Eu vou te mandar aqui o link, eu vou te mandar aqui o acesso ao que eu já tinha dito, ou você procura aí alguma outra carta minha que eu já escrevi e você lê. Não, Paulo gasta tempo com aquela pessoa. Paulo se preocupa com aquela pessoa ferida. E o Evangelho nos mostra que o primeiro a fazer isso é Cristo. Cristo se preocupa com o ferido. Cristo se preocupa com o chateado. Cristo se preocupa com o injustiçado. O verso 2 vai dizer a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro. É interessante que quando Paulo fala companheiro e colaborador, essa é uma linguagem própria para aqueles que trabalham com ele na missão. Então Arquipo também era um obreiro. Mas ele usa uma palavra interessante aqui, que é guerra, companheiro de guerra. Sabemos que Paulo não era soldado, mas ele está usando uma linguagem de guerra.
uma linguagem bélica. Este irmão Arquipo é um companheiro de grandes batalhas. Paulo vai reconhecendo a importância dessas pessoas, né? E dessas pessoas que estavam lá naquela igreja, possivelmente a igreja de Colossos. Irmãos, aqui nós aprendemos que Deus nunca deixa de se preocupar conosco, nunca retira de nós a sua presença, mas Deus também nos dá pessoas para caminharem conosco, para junto conosco lutar as nossas guerras. Deus nos dá colaboradores na causa dele mesmo. Deus sabe que nós precisamos de companhia humana. Deus sabe. Deus sabe quando a gente diz assim, eu me sinto só. Aí o crente espiritual, né, vai dizer assim, mas você tem Deus. A gente tem Deus. Mas se Deus criou a humanidade, se Deus criou família, se Deus criou igreja, é porque Deus sabe da importância que tem o outro para nós. E Paulo vai reconhecendo a importância dessas pessoas. A irmã Áfia, o irmão Arquipo, o irmão Filemon. Esse povo é uma bênção na minha vida. E Paulo não tinha problema nenhum de reconhecer isso. Isso quer dizer que Paulo não reconhecia as fraquezas e os pecados desses irmãos? Não, porque ele manda a carta para Filemon para exortá-lo a receber Onésimo. E ele diz, eu mando Onésimo como o meu coração, viu? Ele está dizendo, você vai receber ele como se estivesse me recebendo. Você deve ampará-lo e amá-lo como a mim. Se lembre de que você é meu devedor. Você me deve a sua própria vida, Filemon. Quer dizer, então, que Filemon foi trazido a Cristo por Paulo. Paulo tinha afeições profundas, relacionamentos profundos. Infelizmente, na nossa época, os relacionamentos são muito superficiais, eles são líquidos, eles são passageiros. Uma pessoa importa hoje, ela não importa amanhã. Ou se ela pode fornecer algo hoje, ela importa. Se ela não pode fornecer amanhã, ela não importa mais. Paulo valorizava aqueles que Deus trazia à sua vida. E aqui não é uma honra bajuladora. Sabe? Paulo não está falando assim para Filemon. Seguinte. Uma mão lava a outra, meu irmão. Tu me deve. Tu me deve, vice. E a tua dívida está anotada aqui no caderninho da mercearia, né? Então, libera aí o rapaz. Paulo não está apenas dizendo, devolva o emprego de Onésimo. Paulo está dizendo, receba ele como irmão. É desafiador, né, irmão? Desafiador, alguém que lhe ofende, alguém que lhe prejudica. Aí, de repente, um amigo muito querido, que tem um peso muito grande na sua vida, diz assim, seja aberto a restaurar o relacionamento com aquela pessoa. Não, mas me fez muito mal. Faça isso por mim. Por mim. Onésimo era indigno. Filemon era o ofendido. E Paulo era o mediador. Observe algo tão interessante aqui, irmãos. Verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Jesus fez isso comigo e com você. Deus Pai é o ofendido. Nós somos os ofensores. Nós éramos os bandidos da história. O Filho morre por nós, nos salva, então diz a seu Pai, recebe-os como a mim. Recebe-os como a mim. Recebe-os como tu recebes o meu coração. E o Pai nos acolhe. Filemão sabia o que Paulo estava falando.
Esse aqui é o evangelho aplicado às relações e às crises nas relações. Nós estávamos outrora em crise com Deus. Estávamos, de fato, em arenga. Nós éramos inimigos, filhos da ira. Aqueles que quebram os mandamentos de Deus sem nenhum peso de consciência. E então, nos nossos descaminhos, fugindo de um lugar, chegamos a um lugar não planejado. Assim como Paulo estava numa prisão. Nos deparamos com alguém, nos deparamos com um lugar, com uma situação. Então ali, nos nossos descaminhos, nós encontramos o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, no desenrolar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas fugas, nós somos encontrados pela graça de Deus. Assim como Jonas foge do lugar para onde Deus disse para ele ir para outro lugar, no meio da grande tempestade, o Deus gracioso encontra-se com o profeta fujão, porque era mais fácil converter Nínive do que o coração do pastor Jonas. Era mais fácil converter um povo cruel daquele lugar do que converter o coração do profeta, a missão que Deus tinha enviado. Então o que é que Deus faz? Deus usa as nossas fugas, os nossos descaminhos, e diz assim: na sua fuga, eu te encontro. No seu caminho errado, você dá de cara comigo. Eu estarei lá. Se você quiser ir pela esquerda, eu estarei lá. Se você quer ir pela direita, eu estarei lá. Se você voltar, eu estarei lá. Se você estiver indo à frente, eu estarei lá também. Eu posso colocar a minha cama no mais profundo abismo ou mais nos altos céus. Ele estará lá, a sua mão nos guiará e a sua destra nos susterá. Não há lugar que o pecador possa fugir e estar longe de Deus. Ao que parece, Onésimo, o escravo, tinha cometido algo muito sério com Filemão. Muito sério. Mas Paulo não considera isso. Paulo considera o que Deus estava fazendo. Talvez alguém tenha feito algo muito sério contra você. Feriu, doeu, machucou. Você lembra, ainda dói. Você lembra e ainda dói. Essa pessoa apresenta mudanças, fruto de mudança. Mas quando você olha, ainda dói. Pronto, o que Deus fala com você é exatamente o que ele fala no verso 17 a Filemão. Recebe-o como se fosse a mim. Receba seu filho rebelde como se fosse a ele. Receba seu cônjuge como se fosse a ele. Receba o ofensor como se fosse a ele. Porque isto é o Evangelho. Calvino disse o seguinte sobre esta pequena porção até o verso 1 ao 2. Ele disse: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O que significa isso? Calvino dizia que as correntes pelas quais Paulo estava amarrado eram as correntes do Evangelho. Paulo estava aprisionado às correntes do Evangelho. E Filemão deveria lembrar disso. Porque ele deveria estar também amarrado pelas correntes da graça de Deus. Essas correntes da graça que amarram o apóstolo, Calvino dizia, eram ornamentos daquela embaixada que ele exercia por Cristo Jesus. Aquele peso da responsabilidade de ensinar as igrejas a ponto de permanecer encarcerado era um ornamento da graça sobre a vida do apóstolo. Às vezes a gente pensa que o sofrimento é só punição, né? Você pensa assim? Você é diferente de mim?
Mas Paulo vai nos ensinando aqui que sofrimento também pode ser bênção. Bênção. Para nos ensinar que aquilo ornamenta o nosso testemunho de Cristo. Deus não quis tirar o sofrimento de Paulo, né? Em outro lugar ele disse lá aos Coríntios que ele orou e pediu que Deus tirasse o espinho na carne. Deus disse: não ia tirar, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é? Sem querer exagerar na aplicação, mas é como se Deus dissesse assim: não vou tirar não, Paulo, tá tão bonitinho com isso aí. Eu tô gostando. Você não tá não, mas eu tô. Agora, mesmo que doa em você e você não ache bom, eu nunca vou tirar de você minha graça e o meu amparo. Aqui nós começamos a ver as agridoces cadeias da graça, né? Aqui nós começamos a ver que servir a Deus envolverá a doçura de sua presença, mas também certo amargor em cumprir a sua vontade. Porque isso poderia ser algo difícil de engolir para Filemão. É aquela coisa assim, a pessoa lhe pede assim: mas rapaz, eu não posso dizer não a essa pessoa. Mas eu não quero fazer isso. Assim é a graça. Ela envolverá doçura e envolverá amargor. Não por injustiça de Deus, mas por causa do nosso ego inflamado e inflado. Só por causa disso. O amargor não é por causa de Deus, é por causa de nós mesmos. Por causa do nosso senso de autoproteção e de uma espécie de honra. O evangelho, irmãos, ele vai contra as nossas disposições. Porque é fácil ver e perceber que nós queremos nos resguardar a nossa honra. Eu não vou aceitar isso. Isso eu não perdoo. Não consigo perdoar isso. E aí vem Deus e diz: perdoe. Receba o ofensor como a mim. Ande a segunda milha. 70 vezes 7. Isso é difícil demais. É difícil demais. É difícil demais você olhar para o ofensor e sua carne tremer. É difícil demais você olhar para o ofensor e você ouvir todas aquelas palavras que você ouviu. Você reviver aquilo na sua memória e sentir de novo aquela dor. Aí vem Jesus e diz assim: perdoe. É quase uma ofensa, né? Ao nosso ego. É quase não, é uma ofensa. A graça nos ofende, certo, irmãos? A graça nos ofende, porque ela nos constrange. Ela nos constrange. Ela diz assim: não, não vai ser assim não, como você está pensando, não. Todo esse seu senso aí de justiça e de sua verdade. Não, mas Senhor, mas eu tenho as provas, Senhor. Está aqui, ó. Foi isso. Repetiu de novo. E fez isso assim. E aconteceu assim. E o Senhor olha assim e fez: perdoe. A minha graça te basta. Perdoe. Receba-o. Paulo também mostra, irmãos, que mesmo experimentando, Paulo mesmo, né? Não apenas Filemão lá do outro lado, mas tudo que Paulo está dizendo, que ele está passando, é um ensinamento para Filemão. Não sei se você já entendeu isso. Eu sou prisioneiro. Eu, velho, né? Paulo também mostra que mesmo experimentando o gosto amargo da prisão, havia nele doçura na comunhão com seus irmãos. Filemão, tu és um amigo amado, um irmão precioso. Áfia e Arquipo que estão aí são pessoas que eu amo. Timóteo estava com ele. Meus irmãos, como é bom lermos isso e aprendermos isso. Porque com isso Paulo está dizendo assim, não apenas a Filemão ou a igreja que ouviria, né, a leitura dessa epístola. Paulo está dizendo a todos nós: não se isole. Não se isole.
compartilhe a vida com pessoas. Aí está a bênção da comunhão. E esta palavra comunhão que aparece aqui, ela é muito significativa, muito profunda, muito larga, alta. E nós vamos perceber isso. Vamos para o versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Interessante esse termo aqui, comunhão da tua fé, não é? Comunhão da tua fé. Esse é um termo que a gente precisa pensar e considerar o que é que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando da comunicação de uma fé frutífera. Comunhão da fé é isso. A comunicação de uma fé frutífera. Isso é comunhão. Eu comunico uma fé operosa ao outro, mas não apenas aquele que me faz bem, também aquele que me feriu. De novo nos lembramos das bases do Evangelho da Graça. De novo nos lembramos. Ferimos a santidade de Deus. Quebramos os seus mandamentos. Desobedecemos ao que Deus diz. E Ele continua comunicando vida a nós. Continua comunicando companheirismo a nós. Continua comunicando amor a nós. Mas como é que a gente chega nisso? Veja o verso 6, né? Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Nós temos aqui importantes palavras, né? Comunhão da tua fé, torna eficiente, pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Paulo está lembrando a Filemão, lembra-te do Evangelho. Lembra-te do que ele fez. Cresce no conhecimento disso, Filemão. Cresce no conhecimento da graça, Filemão. Paulo não está falando para um novo convertido. Paulo está falando para um presbítero. Imagina você. Imagina eu e você. Quem somos nós na fila do pão, perto de Filemão? Quem somos nós? Paulo estava dizendo a este homem, possivelmente já idoso, cresça no conhecimento de Cristo. Porque quanto mais você crescer no conhecimento de Cristo, você comunicará fé frutífera a outras pessoas. Também ao ofensor. Pergunta, para nos incomodar no banco. A tua fé comunica frutos de comunhão? Ou você quer estar fechado ou fechada na sua vida, com seus projetos, com as suas coisas, sem comunicar sua fé frutiferamente a outro, à igreja? Essa é a sua vida? É assim? Paulo diz no verso 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e por todos os santos. Parece que Paulo está sendo tão pesado, irmãos, mesmo com a linguagem carinhosa, mas há um peso tão grande no ensino aqui para Filemão, porque veja o que Paulo diz no verso 5, você é um homem que ama a Cristo. Filemão, seu amor a Cristo é admirável, seu amor pela igreja é admirável, é uma coisa fantástica, o povo gosta de você. Você precisa crescer no conhecimento de Cristo. Porque você pode realmente amar muito Cristo, amar muito a igreja, mas ter uma questão aí não resolvida no seu coração. Tem uma questão aí de uma ferida aberta no seu coração. Tem uma indisposição de tratar algo que precisa ser tratado.
Você precisa perdoar, você precisa avançar nisso. E nesse perdão você crescerá no pleno conhecimento de Cristo, porque não há como crescer em Cristo sem a prática da fé. Você não vai crescer em Cristo apenas lendo a Bíblia e apenas lendo livros teológicos ou bons livros cristãos. É necessário que você pratique aquilo que você aprende. Só assim há crescimento. Dizia um autor cristão: nós não somos um cérebro no palito. Nós somos seres afeiçoados, seres que amam. E quando Deus diz assim: abra-se para o ofensor, Ele está dizendo assim: me ame mais do que a você mesmo. E faça o que eu estou dizendo. Numa geração que fala muito de amor próprio, né? Muito amor próprio, muito marketing pessoal. O evangelho vem na contramão e diz assim: opa, não. Pense em mim. Como dizia o sertanejo, né? Pense em mim. Pense mais em mim do que em você. O que vai lhe ajudar a vencer as mágoas dessa vida é amar a Cristo sobre todas as coisas. Não é apenas dizer assim: não, eu tenho que fazer uma terapia para aprender a lidar com isso. E depois dizer assim: não, eu fiz terapia e eu aprendi a lidar com isso, mas não quero falar mais nisso. Então, dói ainda. Dói ainda. Não é apenas você desfocar o seu pensamento do problema. É o problema que tem que ser tratado, isso tem que ser curado. Não é apenas você abandonar. Não, eu vou deixar isso para lá, vamos botar debaixo do tapete, esquece, vamos esquecer esse negócio. No Evangelho não tem como esquecer as coisas. O Senhor vai nos dizendo várias vezes: você precisa tratar disso, precisa cuidar disso, porque você precisa crescer no pleno conhecimento de Cristo. Não é apenas ir deixando as coisas para trás, sem o tratamento do Evangelho. Você trata e deixa, é assim que a Bíblia diz. Trata e deixa. Resolvido, vou para frente. Resolvido, vou para frente. Não adianta você ficar remoendo. Você se lembra daquela máquina de moer tempero que tinha antigamente? Que você botava no balcão e colocava moendo, para o tempero sair certo. Então há pessoas que vivem numa máquina daquela e nunca terminam de moer aquela coisa. E vai moendo o próprio coração, as próprias emoções. E mergulhando num mar ou num lamaçal de tristeza e angústia e aflição que parece eterna, que parece que nunca vai sair do coração. E aí vem o Evangelho e nos ensina e nos deixa desconfortáveis, porque o Evangelho nos consola, mas o mesmo Evangelho que nos consola é o Evangelho que nos coloca em situações extremamente complicadas. Extremamente complicadas. O Evangelho que nos diz assim: eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. O crente quase levanta a mão e diz aleluia. Ou levanta. Aleluia. Mas é o mesmo Evangelho que diz assim: ore pelo seu inimigo, ame o seu inimigo. Rapaz, que coisa, né? Era melhor simplesmente dizer assim: ore para que seu inimigo morra. Ore para que ele se exploda. Ore para que ele se mude. E como dizem os mais fervorosos: ore para que a cova abra e ele desça 7 palmos de terra. Deus me mostrou que a cova está aberta. Oh, meu Deus. Na verdade, a nossa cova foi aberta agora para a ressurreição. Ressurreição espiritual. João vai dizer o seguinte, irmãos, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Que coisa complicada de viver. Que coisa, né? Dar a vida pelo irmão, uma coisa é pela esposa, né? Pelo menos é a esposa. Mas pelos irmãos. E aqui não há acepção de pessoas, né? Dê a sua vida pelo aquele irmãozinho. Gente boa.
né, que manda lá o bom dia no grupo dos homens, né, bom dia e tal, no grupo das auxiliadoras, bom dia e tal, né, aquele pessoal simpático que fala com você, né, que de vez em quando traz um pedaço de bolo, não sei o quê, chama você para tomar um cafezinho. Aí para essa pessoa você morre por ela, pelas outras mais complicadas você não morre não. Não é isso que João está dizendo não. João está dizendo claramente para nós, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E esse é um exemplo. Cristo, no seu sacrifício, nos deu vida. E se nós queremos viver em comunhão, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Naquele período da cortina de ferro, 2 pastores jovens estavam presos por pregar o evangelho no meio daquele contexto terrível do comunismo. 2 pastores idosos chegaram na prisão e conversaram com os soldados, dizendo: nós viemos nos oferecer para substituir esses 2 que estão aí. Aquilo foi chocante para os soldados. Mas vocês são idosos. E eles não deram muita explicação aos soldados, apenas foram falar com os pastores que estavam presos, que a princípio não concordaram com a situação, e eles disseram assim: nós já somos velhos. Estamos perto de estar com o Senhor. Vocês podem pregar muito tempo ainda. Nós ficamos. Vocês saem. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é muito contracultural. É muito contra o que o mundo tem nos dito. Paulo vai dizer no versículo 6 a Filemão, e eu vou ler aqui a versão NVT. Diz o seguinte: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Ou seja, Filemão, à medida que nós vamos entendendo como é bom viver com Cristo, como é maravilhoso viver com Cristo, nós vamos colocar mais em prática a comunhão que vem da nossa fé. Quanto maiores em Cristo, quanto mais amadurecidos em Cristo, mais comunhão. Mais comunhão. Vamos caminhar para o fim. Nos ensina, meus irmãos, esta porção nos ensina tantas coisas em relação aos desafios que nós temos como crentes em Cristo. O verso 7 nos diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu... Isso aqui é interessante, irmãos, porque a palavra aqui que Paulo vai usar para reanimar, ou coração, na verdade, coração aqui é entranhas, né? As entranhas. Paulo diz literalmente: as entranhas dos santos têm sido refrescadas por teu intermédio. Interessante, né? Essa tradução. Refrescar aí está relacionado a reanimar. Então, isso significa que a vida de Filemão trazia leveza aos crentes aflitos de sua igreja. Este homem era uma bênção, porque o evangelho operava na sua vida. E o que eu quero dizer com todo esse sermão? Você pode ser profundamente piedoso, mas isso não isenta você de fazer o que você precisa fazer para a manutenção da comunhão em Cristo. Você não está liberado. Mas, pastor, eu trabalho nisso aqui, eu já fiz isso para Deus, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu leio um devocional, eu escuto uma música cristã no carro quando vou trabalhar, eu acho que as coisas já estão suficientemente postas diante de Deus, eu acho que eu estou bem. Eu e Deus, ó. Tá assim, ó. Eu e Jesus tá assim. Aí Jesus vem e diz: tem uma questão aí. Tem uma questão que você precisa resolver ainda. E quanto mais você aprender de mim, mais você vai desejar comunhão, inclusive com aqueles ofensores. Filemão trazia ânimo à igreja, era um irmão muito precioso
que tinha sido ferido. Mas era um irmão precioso, mas que tinha sido ferido. Nas cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver ainda o papel de Paulo nessa mediação e o recebimento dessa graça por parte de Onésimo, como Deus muda a vida desse homem. No verso 11, só uma curiosidade aqui, no verso 11, Paulo diz a respeito de Onésimo, ele antes te foi inútil, ou seja, ele causou prejuízo a você. E não tem mais utilidade nenhuma para a sua vida, mas atualmente ele é útil. O significado do nome de Onésimo é útil. Paulo faz um jogo de palavras aqui no grego. Paulo está dizendo, antes ele era inútil, agora Onésimo é Onésimo. Agora Onésimo é Onésimo para você, Paulo. Agora o inútil é útil para você. Filemão, né? Paulo não, Filemão. Como Marcos, em outro momento, era inútil para Paulo. Mas o que é que ele fala aqui no verso 24? Marcos, veja que coisa interessante, irmão. Paulo arenga com Barnabé por causa desse abençoado do Marcos. Marcos disse, esse negócio de missões não dá para mim, não. Eu acho que Deus me chamou para outra coisa. Paulo se zangou com a postura de Marcos e houve uma desavença. Paulo conseguiu brigar com Barnabé. Na verdade, não foi uma briga, eu estou brincando, viu? Foi uma falta de entendimento a respeito dessa criatura chamada Marcos. Eles não chegavam a um acordo. Então, vamos fazer o seguinte, é melhor a gente separar, eu vou para lá, você vai para cá, você vai com Marcos e eu vou pro lado de cá com outro irmão. Então, Paulo não estava querendo muita coja com Marcos. Aí agora Paulo diz, verso 23, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos. Que coisa, irmãos. Por que mencionar Marcos? Claro que o Espírito Santo está por trás de tudo aqui. Mas o que é que aprendemos com isso? Que Paulo vivia, ou Paulo sabia o que era que Filemão sentia, porque ele passou isso com Marcos. Mas hoje Marcos é importante. Então, saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos estava lá, irmãos. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas estavam lá, meus cooperadores, estavam próximos de Paulo. Marcos cresceu, a cabeça mudou. Escreveu um evangelho e tudo mais. Amadureceu na fé. É possível, como dizem os historiadores, que quem acolhe e discipula Marcos é Pedro. E o evangelho de Marcos reverbera Pedro. Mas agora Marcos é útil para Paulo, como foi interessante, né? Como Onésimo era útil agora para Filemão, Marcos era para Paulo. Como é bom Deus nos dá líderes que conhecem o evangelho não apenas na letra, mas na vida. Como é bom vermos isso. Como é bom vermos que líderes crescem na fé também. Eles dão passos mais largos na fé também. E a gente é abençoado com isso, né? A gente olha para isso e diz, meu Deus, coisa tão enriquecedora. E nós vamos crescendo na fé, olhando para o exemplo dos nossos líderes. Terminar aqui, irmãos, fazendo algumas aplicações para nós. Na igreja de Deus, nunca estamos sozinhos. E eu venho falando isso a vocês há um bom tempo. Deus sempre nos dá os nossos Timóteos, os nossos Árquicos, os nossos Filemões. Cultivemos amizades espirituais, irmãos. Soframos juntos. Amemos juntos, lutemos juntos, choremos juntos, rejubilemos juntos. Essa é a vida da igreja. Devemos entender que
Tais cadeias agridoces são inevitáveis à vida cristã. Se você quer crescer na fé, haverão conflitos nessa jornada. Haverão problemas nessa jornada. Iremos experimentar sempre o amargo e o azedo. E muitas vezes o doce separado do amargo e do azedo. Mas outras vezes o azedo junto com o doce. O azedo junto com o doce. Na nossa caminhada, nós devemos entender que a comunhão é fortalecedora e valiosa. Mas nunca esperemos perfeição do outro lado. Nunca esperemos. Esperemos a graça de Cristo no meio. Eu quero me dirigir a você, talvez, que está aqui e não é cristão, ou a você que está assistindo esse sermão e não professa fé em Jesus. Toda doçura aparente no prazer do pecado se tornará eterna amargura no inferno. Toda amargura nessa vida e sofrimento com Cristo nos levará a experimentar aqui ainda doçura e na eternidade eterno deleite. Arrependa-se dos seus erros, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se do desvio do seu coração, do seu egoísmo, arrependa-se dos seus sentimentos de autojustificação. Talvez o que você acha bom é mal, o que você acha mal é bom. Toda a bondade está em Deus. Uma vida sem Deus não é boa. Uma vida sem Deus e sem a sua igreja nessa vida não é boa. Não é boa. É a ilusão do diabo dizer assim, mas você não precisa de igreja para servir a Deus. É você e ele apenas e está tudo certo. É assim, o canal aberto, você não precisa de sacerdotes, intercessores. Você não precisa de gente complicada perto de você. Sim, você precisa de gente complicada perto de você. Porque é ali o termômetro para saber se você está crescendo na fé ou não. O que seria de nós sem os complicados, os problemáticos, e os doloridos, e os sofredores perto de nós? Ali nós sabemos se estamos sofrendo, ou se estamos crescendo, melhor dizendo, ou não. A igreja é necessária. Porque Cristo instituiu a igreja. Nem eu nem você somos melhores que Cristo. Se Cristo diz que a sua obra se manifesta na igreja, e quem somos nós para dizer o contrário do que ele afirma? Ele é a sabedoria. E essas lições, meus irmãos, nos conduzam a uma vida mais enriquecedora nos nossos relacionamentos. Ian Murray, biógrafo de Martin Lloyd Jones, registra várias cartas de Lloyd Jones nessa obra. Há uma outra obra publicada só de cartas de Lloyd Jones, para sua esposa, para amigos, para irmãos da igreja anterior, onde ele pastoreou no país de Gales. Em uma dessas cartas, Lloyd Jones diz o seguinte: eu tenho visto uma multidão afluindo, domingo após domingo, na capela de Westminster. São muitas pessoas, o templo lotado, cheio, muitas pessoas para falar comigo depois do culto. Ele atendia todos os não crentes depois da pregação no culto do domingo. Mas ele dizia assim: esta igreja é diferente da igreja de Gales, não há comunhão. Isso era uma dor no coração de Lloyd Jones. No país de Gales, a igreja tinha um dia na semana, se não me engano era terça-feira, que era o dia da comunhão. Toda semana a igreja se encontrava para o dia da comunhão. E eles sentavam e cantavam e conversavam, faziam perguntas bíblicas ao pastor. Não era um culto, era um dia para a igreja estar junta. Uma das grandes tristezas de Lloyd Jones e a única maior crítica é isso naquela igreja. Era uma igreja que tinha um pregador extraordinário. Um homem de uma capacidade e de um poder do Espírito Santo sobre sua vida, que naquela época eram raros, no período da Segunda Guerra Mundial. Aquela igreja afluía numa grande multidão para ouvir a pregação expositiva.
Imagina um homem passar 10 anos expondo Romanos. Vocês não me aguentariam pregando Romanos, irmão? 10 anos. Então vai terminar quando esse negócio? Ele pregava em livros inteiros, anos a fio, anos. Ele pregou 5 anos no Sermão do Monte. 5 anos. Só em Mateus 5 a 7. Virou um livro, né? A gente tem um livro em português. Mas aquela igreja não desfrutava comunhão. Eram consumidores de pregação. Que Deus livre você disso. Que Deus me livre disso. Que Deus livre nossa igreja disso. Cresçamos em comunhão. Amém. Vamos à mesa do Senhor. Mas vamos orar antes. Senhor,